Então aqui nós podemos aqui entender da seguinte forma. Nesse caso, nós temos esse ponto para um volume fixo. Nesse gráfico. Este é o ponto em vermelho, ou seja, a pressão é igual a zero para esse volume fixo, aqui quando T é igual a zero, 0 Kelvin. Muito bem. T para um valor fixo, vamos melhor entender. Esse valor fixo é maior do que zero. Agora, se nós considerarmos aqui apenas V maior do que zero, volume maior do que zero, então nós poderíamos escrever assim, pressão versus volume, pois aqui é um V fixo, um valor fixado para V. Se o V é fixo e esse valor fixo é maior do que zero, porém ele é fixo, nós temos um ponto. No caso aqui, para V maior do que zero, ou seja, infinitos valores em um espaço contínuo, no caso, no espaço contínuo dos reais, nesta seção positiva do eixo contínuo dos reais, então nós temos aqui aberto e com a curva aqui, para todos os valores de V maior do que zero. Então a curva coincide, então há uma coincidência aqui nessa curva, tanto de isoterma quanto de adiabática. Muito bem, agora vamos escrever uma outra importante observação. Qual seja outra importante observação de que a eficiência é de que, se nós considerarmos aqui o rendimento de uma máquina térmica, de uma máquina térmica de Carnot, esse rendimento dessa máquina térmica de Carnot é igual a 1 menos T2 dividido por T1. Então nós sabemos que T1, aqui no caso T1, nós podemos escrever como aqui o T triplo, ou seja, a fonte quente, e T2 como T, a fonte fria, onde T2 é menor do que T1, que implica que T é menor do que a temperatura do ponto triplo. Então esse rendimento da máquina térmica de Carnot é 1 menos T dividido pelo T do ponto triplo. Então, se nós fizermos aqui, calcularmos o limite quando T tende a zero do rendimento da máquina térmica de Carnot, isso é equivalente a calcular o limite quando T tende a zero, aplicado em 1 menos T dividido por T do ponto triplo. E isso é necessariamente igual a 1, que é igual a 100%. Ou seja, se nós conseguíssemos obter laboratorialmente, experimentalmente, uma temperatura T igual a 0 Kelvin, zero absoluto, nós conseguiríamos então considerar uma máquina térmica de Carnot com uma fonte quente e uma fonte fria, sendo a fonte fria com temperatura T igual a 0 Kelvin, zero absoluto. Então essa
hipotética e miraculosa e fantástica máquina térmica de Carnot operaria com rendimento igual a 1, ou seja, em outras palavras, com rendimento igual a 100%. Vamos fazer uma observação por escrito sobre esse detalhe. Então aqui, continuando a observação, é de que uma máquina térmica operaria com eficiência de 100%, com eficiência de 100%, se pudéssemos utilizar uma fonte fria com temperatura T igual a 0 Kelvin, zero absoluto. Então, a interpretação conceitual qualitativa desse trabalho quantitativo matemático é exatamente esta. Muito bem. A questão é que nós precisamos considerar que, por quanto admitamos que os resultados, os notórios resultados laboratoriais, experimentais e fenomenológicos mostram que não existe uma máquina térmica, um motor térmico ou um refrigerador térmico o qual trabalhe com rendimento igual a 100%. Então trata-se aí de um motor térmico miraculoso, por assim dizer, maravilhoso, magnífico, sobrenatural até, nesse contexto hipotético. Então não há verificação laboratorial, experimental, científica, rigorosa que ateste a existência ou que haja tecnologia para construir um motor térmico com rendimento igual a 100%. Então, essa também é uma limitação tal que torna inviável que no universo físico, no universo observável, no nosso universo cosmológico, no âmbito do nosso universo observável, exista algum sistema termodinâmico ou alguma máquina termodinâmica, algum ciclo termodinâmico, algum conjunto de processos termodinâmicos, ou mesmo uma máquina construída aqui pela tecnologia conhecida aqui pela nossa humanidade, que então trabalhe com eficiência de 100%, de modo que não há então perspectiva de que se obtenha ou se verifique temperatura igual a 0 Kelvin, zero absoluto no nosso universo observável. Então agora nós podemos fazer aqui um último enunciado denominado terceira lei da termodinâmica. Essa terceira lei, nós apresentamos a lei 1 a lei 0 da termodinâmica, apresentamos a lei 1 da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica e agora a terceira lei da termodinâmica. Nesse caso da terceira lei da termodinâmica, nós podemos fazer o seguinte enunciado: não é possível
Inclusive esse enunciado é também retirado diretamente do livro do ilustre, do nobre, do eminente, do notável cientista, professor Moisés Nussenswein. Não é possível por meio de qualquer série finita de processos termodinâmicos atingir ou alcançar a temperatura T igual a 0 Kelvin. Ou zero absoluto. Logo, por consequência, é impossível existir ou construir máquina térmica com 100% de eficiência ou rendimento. E uma última importante observação, aqui para nós encerrarmos a aula, é de que a menor temperatura obtida em laboratório, em modernos laboratórios, né? A menor temperatura obtida atualmente é uma temperatura de aproximadamente 10 elevado a menos 10 Kelvin. 10 elevado a menos 10 Kelvin. Melhor escrever aqui. Temperatura aproximadamente 10 elevado a menos 10 Kelvin. Muito bem, vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.